Bom, pessoal, bem-vindos, né, no projeto Ecologia do Ser. É um projeto que trabalha com práticas integrativas e pretende, né, tem a pretensão aí como a missão realizar as práticas integrativas e complementares. A gente atua em Barueri e região e tem o apoio da Secretaria de Saúde de Barueri. Trabalhamos em duas frentes: atendimento social em práticas integrativas, atendendo o público de maneira gratuita, e também trabalhamos com educação para a saúde, com a farmácia viva e com cursos sobre alguma prática integrativa todo mês, tá? Então, sejam todos bem-vindos. E nesse formato de farmácia viva e trabalhando aí a fitoterapia, nada melhor do que o nosso querido professor Gilson aí para passar essas aulas para a gente. Então, eu passo a palavra para o professor e aí ele vai falar hoje numa aula livre, né? Uma aula livre, elas não estão conectadas, mas elas, apesar de terem uma numeração, né? A gente estaria na quinta aula sobre sistema digestório. Então, é com você, Gilson. Obrigada, tá? Obrigado, Tânia, sempre pelo convite. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com o aparelho digestório, amanhã também a gente vai continuar, né? Hoje o foco principal para a gente vai ser a parte estomacal, né? Mas quando a gente fala aparelho digestório, a gente está falando tanto na parte do estômago, esôfago, né, boca, e a gente está falando de intestinos, né? O foco principal hoje será o aparelho do aparelho digestório, será o estômago, né? A gente tem muitas pessoas aí que têm problemas estomacais, problemas de digestão, né? Só para vocês imaginarem, quando a gente vê os números, a gente se assusta, né? Que 70% da população brasileira tem algum problema com gastrite, só para imaginar a brincadeira, né? Quando a gente fala de gastrite aqui, a gente está falando de um processo inflamatório, né? Que atinge o estômago, mas a gente sabe que tem pessoas que têm muita esofagite, que tem muitas alterações de estômago, refluxo, por exemplo. A gente tem problemas aí digestivos, né, em geral, né, tem muitas pessoas que têm problemas intestinais, então a gente tem um aparelho que é muito importante, né, para o cuidado em relação à própria saúde. O foco hoje, a gente vai começar com alguns números, né, para vocês conhecerem algumas coisas, e depois a gente vai falar um pouquinho de uma planta em especial, que eu acho a planta principal para alterações do aparelho digestório, seja esôfago, seja estômago e seja intestino. Embora amanhã vocês vão ver, né, a gente vai ter, aliás, até hoje, né, já tem na apresentação aí uma sugestão de um composto, né, que trata toda a parte também intestinal, e aí amanhã depois a gente complementa mais ideias com mais alguma apresentação, complementando aí a série do aparelho digestório. Plantas e medicinais e o aparelho digestório. Bom, aqui os números são um pouco assustadores, né? 2 milhões de pessoas são obrigadas, né, a conviver com a gastrite e seus incômodos, né? O que assusta, né? Ter que conviver com a gastrite com seus incômodos, né? Quando a gente fala isso, né, imaginar que a pessoa já se tratou, já fez um monte de coisa que não foi resolvido. Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, né, cerca de 70% da população brasileira possui algum tipo de gastrite, né? Então, vocês observem que são números bem altos, né? E eu acho uma coisa alarmante, né? Você imaginar que 70%, cada 10 brasileiros, 7 tem problemas de gastrite, né? Tudo igual? Não. A gastrite pode surgir por problemas emocionais, por H. pylori, que é a principal, vocês vão ver que a principal causa, né, de gastrite é por conta da H. pylori, né, uma bactéria que se instala no estômago, onde muitas pessoas têm, né, e ela vai derrubar a proteção estomacal e ela impede a cicatrização das lesões. Então, ela causa gastrite e, inclusive, ela vai gerar uma série de problemas. A gente tem muitas pessoas que consomem álcool, né, em grandes quantidades, então o álcool também é um dos grandes fatores, e a gente tem fatores aí alimentares também que estão envolvidos, né, na questão da produção e da geração de problemas de mal-estar, gastrites, problemas estomacais em geral.
A gastrite é uma inflamação, né, localizada na mucosa e no revestimento interno do estômago, e pode ser aguda e pode ser crônica, né? Tem pessoas que têm, essas pessoas que convivem, né, elas têm a gastrite crônica, né? Bom, a H. pylori, né, ela afeta metade da população mundial e é causada por bactéria, né, diz especialista. Então, observem que quando a gente fala que metade da população mundial tem gastrite, né, e causada por H. pylori, são números, assim, assustadores, né? Então, a principal causa de problemas de gastrite, né, a gente está falando dessa bactéria chamada Helicobacter pylori, né? Bom, estômago e suas alterações, então a gente tem lá gastrite, má digestão, refluxo gastroesofágico, algias estomacais, né, que são dores estomacais, etc. Né? Então a gente fala de uma série quando eu falo etc., por exemplo, a gente tem muitas pessoas têm a hérnia de hiato, por exemplo, também é uma alteração importante do estômago, né? Aqui eu sugeri algumas plantinhas, né, que são interessantes aí para cuidar do aparelho digestório, né? A gente fala da Maithenus ericifolia, hoje a gente vai ver a monografia dela, é uma das principais plantas que a gente tem para o estômago. Se vocês me dessem a opção de escolher 3, sempre ela estará junto, 2 ela estará junto. Então, eu acho a minha primeira opção de tratamento, né, para o aparelho digestório sempre é a espinheira santa. Vocês vão ver hoje que tem algumas coisas que a gente tem que ter dicas em relação à espinheira santa, é uma planta bastante segura, mas tem algumas coisas, por exemplo, tem pessoas que têm problemas intestinais e a espinheira santa ela ajuda a soltar o intestino. Então, tem pessoas que já têm uma diarreia, por exemplo, a gente não vai conseguir usar a espinheira santa se não for associada a alguma outra planta. Exemplo, né, a guaçatonga. A guaçatonga é uma planta que mata a H. pylori, e aí a gente está falando aqui desse composto espinheira santa, guaçatonga, já um recurso para a destruição da H. pylori. A H. pylori você mata em pouco tempo com a utilização da guaçatonga. Quanto tempo? A gente já tem exames de algumas pessoas que fizeram uso da guaçatonga por menos de 2 meses e a pessoa negativou o exame da endoscopia com biópsia, né, que já tinha positivo há mais de 10 anos. Então, você imagina quanto poderosa é a guaçatonga, né? Então, mesmo fazendo tratamento com antibióticos, a pessoa não conseguia negativar nunca. A Cordia verbenácea, que é a erva baleeira, é uma planta que ela tem um poder anti-inflamatório poderosíssimo. Então, quando a gente pensa em gastrites, né, quando vocês pensarem em problemas digestórios que não cicatrizam, a erva baleeira é uma planta excepcional para a gente estar utilizando e pode ser associada com a espinheira santa. Então, essas 3 primeiras, vocês podem até imaginar fazer um composto, né, fazer um sinérgico, né, onde a gente pode fazer chá ou fazer a utilização da tintura sempre antes das refeições. Má digestão em geral, uma planta que é fantástica é a macela, né? A Clearocline satureoides, né? Ela é uma planta muito importante aí para o aparelho digestório. Cólicas intestinais, dores estomacais, má digestão, ela ajuda muito. A macela, inclusive, ela é muito boa para problemas intestinais em geral. Quando a pessoa tem, por exemplo, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, né? A gente tem quando for, por exemplo, um caso de gastrite nervosa, né, pode ser utilizada quando tem um emocional envolvido, né, que não tem H. pylori, a macela é uma opção importantíssima para ser usada para o estômago. E a gente tem o boldo do Chile, que também é uma planta excepcional para problemas digestórios, e ela vai atuar sobre fígado em especial, então ela ajuda a normalizar o funcionamento do fígado também. Bom, aqui está a Maithenus ericifolia. Eu escolhi uma foto, né, que ela é especial, né, para vocês, quando vocês forem pensar em comprar espinheira santa, a gente tem que sempre ter essa dica, porque tem muita falsificação no mercado. A espinheira santa, vocês já estão vendo aí um verde amarelado. Se vocês forem comprar e ela for verde mesmo, a folha, pode esquecer, não é espinheira santa. Quando for um verde, quando for amarelada, castanha, você pode comprar, que geralmente é a espinheira santa. Tem que comprar pelo nome científico e não vale comprar Maithenus sp, né? Quando vocês encontrarem Maithenus sp, não acreditem que sp é de São Paulo, tá? Porque sp quer dizer, do ponto de vista da botânica, que é uma espécie indefinida, quer dizer,
eu pego qualquer uma delas, eu coloco lá e falo assim, essa aqui é uma espinheira santa, só porque tem espinho lá na folha, né? E é uma falsificação. Então, vamos conhecer um pouco a Maitenus ilicifolia. Então, a nossa melhor opção aí para o aparelho digestório, né? À toa que eu escolhi ela hoje, né, para falar um pouquinho sobre problemas digestórios em geral. Então, a nossa melhor opção, aqui a gente vê, aqui a gente está vendo uma foto, né, da Maitenus ilicifolia dentro do Horto Medicinal de Lavras, né? A Universidade Federal de Lavras, a UFLA, ela tem um horto medicinal muito bonito, ela tem uma parte da mata, e na beira da mata a gente tem esse pé de Maitenus ilicifolia. É uma arvorezinha, ela chega em torno de 5 a 6 metros de altura, ela não é tão grande, mas ela é considerável, né, uma árvore. Aqui a gente vê dentro do Jardim Botânico aqui de São Paulo, a gente tem alguns espécimes ali numa área restrita, né, da Maitenus ilicifolia, aqui ela está toda florida, inclusive, né, vocês veem os galhos todos floridos, olha lá, mais detalhes, ó, e sempre observa a coloração da folha, é um verde amarelado, olha lá, olha a florada dela, e as flores, elas sempre dão na base da folha, né, quer dizer, na região axilar da folha, né, tem o pecíolo, né, na base do pecíolo, é onde o pecíolo é aquele cabinho que une a folha ao galho, né? Aqui a gente vê os frutos da Maitenus ilicifolia. Ele é um fruto que tem a casca de fora, né? O exocarpo, né? Depois dentro a gente tem o mesocarpo, que é uma polpa branca, a gente vai ver, e dentro tem as sementes. Uma semente dessa pode ter de 1 a 4 sementes dentro. Eu já encontrei que nessa aqui, esse fruto tinha 4 sementinhas dentro. Essa é uma outra espécie que também pode ser utilizada, quem tem acesso, né, porque a gente não consegue comprar Maitenus aquifolium, né, a gente consegue comprar só a ilicifolia, ou a falsificação, né. Se tiver cultivado, plantando, né, essa aqui, ela tem os mesmos princípios ativos, ela tem a mesma atuação da ilicifolia. Observem que o fruto é um pouquinho diferente, né, em relação à aquifolium. Aqui a gente tem também mais a folha da aquifolium, né? Vocês veem, aqui quer dizer acus, que é agulhas, né? E folium é folha, então folha com agulhas, quer dizer folha com espinhos, né? Aqui a gente tem a flor dela, é uma flor bem pequena, tanto quando eu falo para vocês que ela está na base da folha, olha lá, a folha está aqui, ó, pecíolo, né? E aí a gente vê a florzinha na base da folha, né? Na região axilar da folha. Aqui a gente vê a ilicifolia, as flores são muito parecidas, né? Vocês veem que é uma pentâmera, né? Ela tem 5 pétalas, ela tem 5 estames, olha lá, 5 estruturazinhas de produção de pólen. E lá no centro a gente tem a região feminina, né? A região onde vai dar o frutinho depois. Aqui, só para vocês imaginarem o tamanho, né? Olha, a mosca parece gigante frente à flor, né? Então a flor é bem pequena, né? Vocês vão ver em relação ao meu dedo como que é a diferença, né? Aqui a gente já vê o galho florido, né? Olha lá, todas as florezinhas abertas, fica mais fácil de ver os detalhes. E aqui vocês veem que parece um cavalo e é meu dedo, né? Indicador, só para imaginar a ponta do dedo indicador, olha o tamanho, a comparação em relação à flor, né? Aqui a gente já vê uma característica dessa planta, ela tem os frutos, né, que se abrem ao amadurecer. A gente chama isso de frutos deiscentes, eles vão expulsar a semente. A gente já vai ver um pouquinho os detalhes. Mais frutos, também outros frutos. Aqui a gente vê de mais próximo. E aqui a gente vê a aquifolium. Olha lá a característica. O fruto, quando estiver maduro, ele abre e expulsa a semente. Então, a semente, a gente vê o quê? Na verdade, a gente não vê a semente, a gente vê o arilo branco, né? É como se fosse uma polpa de uma fruta, o arilo. Ele é uma película fina, ele é até saboroso. Os pássaros são muito loucos, em especial os sabiás, né? Eles gostam muito da Maitenus ilicifolia e da aquifolium. Eles geralmente comem e são eles que dispersam as sementes aí na natureza. Aqui a gente vê de novo a foto das sementes e dos frutos, só a semente. O nome científico Maitenus ilicifolia, sempre quando vocês vão encontrar esses nomes depois, é sempre os especialistas que nomearam, né, a plantinha.
do ponto de vista da botânica. Eu gosto muito dessa coisa dos encantos dos nomes, né, tanto que a gente está quase com o livro quase pronto agora, sobre os nomes científicos das principais plantas que a gente utiliza. Então, Maitenus vem de Maiten, né, que é um nome de uma planta que é utilizada pelos Mapuches, né, no Chile, indígenas, né, e que a Maitenus ilicifolia é uma planta aparentada. Ilicifolia, né, folha do azevinho, né, então, o azevinho é uma planta que o pessoal usa muito para fazer enfeites de Natal, a gente já vai ver ele aí, né, e essa planta, ela tem a folha parecida, né, Maitenus ilicifolia. Aqui a gente vê o azevinho. O pessoal geralmente faz aqueles enfeites onde eles colocam na porta, principalmente na parte da Europa, Estados Unidos, né? Essa a Ilex aquifolium, né? Aquifolium, né? Folha com espinhos, né? Folha com agulhas, né? Vocês veem que a folha realmente é parecida, né? Ela tem espinhos na folha, ela tem uma consistência mais ou menos dura também, igual à folha da espinheira santa. Uma coisa importante, né? O azevinho tem sempre a ponta da folha, ela é triangular, né? Ela tem um triângulo na ponta, e na ponta tem um espinho. A espinheira santa, vocês vão ver que a folha tem um formato um pouquinho diferente dessa do azevinho. Bom, espinheira santa também é uma referência em relação aos espinhos da folha, e quando a gente fala que é santa, né, a relação em relação às propriedades que a população percebia dessa planta. Então, uma folha, uma planta santa, né? Bom, observação importante, né? Então a gente pode usar tanto a Maitenus ilicifolia quanto a Maitenus aquifolium, né? As duas são medicinais. A família Celastraceae, né? Que é a família que pertence às duas. A origem é uma planta brasileira, é uma planta nativa do sul e do sudeste do Brasil, em especial a parte do sul, mas aqui ela também nasce por aqui, ela cresce por aqui no sudeste. As folhas dessa planta que armazenam a substância. E aqui uma observação importante, né? No Paraguai o pessoal usa muito as raízes, né? Só que lembrar que quando a gente vai retirar as raízes, né? Por exemplo, lá ela está quase em extinção, né? Porque as raízes você vai matando a planta, né? Então você vai destruindo as plantas não crescem, as folhas elas são repostas, mas as raízes não, né? Aqui a gente tem um pouco a ficha técnica dessa planta, o que a Anvisa reconhece, né? Então, a Anvisa reconhece que essa planta, ela pode ser usada em dispepsias, que são problemas estomacais, coadjuvante de problemas de gastrite e úlcera gastroduodenal. Então, tanto as indicações oficiais, né, são essas, né? A Anvisa reconhece a utilização da fitoterapia como chá, extrato e tinturas, né? Ela pode ser usada em extrato seco, né, principalmente quando for médicos que prescrevem, né, eles vão usar lá em torno de 60 a 90 miligramas de taninos totais, né. A administração é via oral, então a gente precisa tomar sempre, ingerir sempre antes das refeições, e essa planta não tem restrição de venda, ela pode ser vendida sem prescrição médica. Inclusive, né, se for comprar a erva ou for comprar tintura, não há necessidade de receita. Que tem algumas ervas que precisam, né? Aqui eu coloquei para vocês verem, né? A folha menor é a Maitenus ilicifolia, né? E essa é a Maitenus aquifolium. Observem que a Maitenus ilicifolia tem a folha menor, né? Ela tem um verde um pouquinho mais amarelado, embora quando ela seca, elas ficam com coloração muito parecidas, né? Aqui a gente já vê uma outra variedade da Maitenus ilicifolia, ela tem a folha muito pequena, observem, ela tem o tamanho menor do que o meu polegar, né? A folha é bem pequena, e quando a gente olha para a folha da aquifolium, né, a folha é gigante, ela é muito grande, né? Bom, os nomes populares dessa planta, alguns interessantes, então, espinheira santa, cancerosa, de 7 espinhos, né, porque algumas folhas têm 7 espinhos, a gente vai ver, contorça, Maitenus, salva-vidas, sombra do touro, né, e erva santa. Quando a gente fala de cancrosa, cancerosa, né, é uma referência, a população percebia às vezes que tinham vômitos com sangue, as pessoas achavam que era câncer. E as pessoas tomando chá, tomando a tintura e chá dessas plantas, percebiam que havia a cura do câncer, né? Então, por isso que chamavam de cancerosa ou cancrosa, né, também, em especial na parte do sul, né? Mas na verdade não era o câncer, né? Era provavelmente
de úlcera, gastrite, né, que acontecia isso, né? Aí tem os sinônimos científicos, né? O que são sinônimos científicos, Gilson? Quando a gente vai estudar uma planta, hoje em dia, a gente tem um Código Internacional de Nomenclatura Botânica, fica na Europa. As plantas que são identificadas, que são registradas, elas vão para esse Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Só que antigamente os nomes demoravam muito tempo para chegar e as pessoas não tinham muita informação de acessar essa área. Hoje em dia acontece menos do que antigamente, né? Então as pessoas às vezes tinham 2, 3 botânicos estudando a planta, né? E mandavam. O nome mais antigo sempre fica, a não ser que tem que ser corrigido, né? Então a gente vê que tem Maitenus angustior, Maitenus munieri, Maitenus Hasleri e Maitenus spinifolio, né? Então a gente vê, por exemplo, spinifólio, né, folha com espinho. Esses outros dois nomes aí, o angustior, angustus quer dizer estreito, né, uma folha com angustus quer dizer estreito, provavelmente uma referência em relação à folha, né, que vem a folha estreita. E os outros dois provavelmente deve ser alguma homenagem a alguma pessoa, né? Aqui a gente já vê, depois eu vou deixar para vocês, já passei para a Tânia a apresentação, vocês podem acessar através do site da escola, né, para vocês terem a apresentação da Maitenus iricifolia. Aí vocês podem observar o seguinte, quando a gente tem a falsificação, a gente tem uma coloração verde clara. Quando a gente tem a Maitenus iricifolia, ela tem uma coloração que é um amarelado castanho. Então, essa é a primeira referência, né, para a gente não cometer o erro na compra. Observar que as nervuras, a gente consegue enxergar, por exemplo, a nervura central da Maitenus iricifolia, a gente consegue enxergar também da Sorócia bomprandi, que é a falsificação, contudo, né, a nervura dessa planta, ela não é áspera. Se a gente tocar a falsificação, ela é bastante áspera. E observe uma coisa interessante, as nervuras laterais, elas são todas paralelas, mais ou menos na mesma distância, observem. E uma outra coisa importante que vocês vão ver, a nervura vai formar o espinho, da espinheira santa não. Então a gente vai ter que sempre olhar o jeitão das folhas, né, para vocês saber se é ou não a espinheira santa. Aqui quando eu falei para vocês, ó, olha lá, as nervuras elas são paralelas, as nervuras laterais, elas se bifurcam e vão formar o espinho, tá vendo? Ó? Olha o jeitão lá, isso aqui é da falsificação. Se for o desenho perfeitinho, bonitinho das nervuras, forem ásperas e vão formar o espinho, você pode saber que não é a espinheira santa. Aqui a gente vê a parte dorsal da folha, aqui a gente vê a flor da falsificação, vocês veem que é bem diferente da espinheira santa, e aqui a gente tem um fruto, olha lá, o fruto lembra que da espinheira santa era um amarelado, né, um laranja, né, e aqui a gente tem a coloração escura, né, preto, mais um azul escuro, né, preto, roxo, né. Aqui a gente vê mais uma foto, ó, mostrando as nervuras e mostrando os espinhos. Os espinhos, eles machucam a mão, tanto da espinheira santa quanto da falsificação. Bom, princípios ativos, ela possui taninos, flavonoides. Taninos são substâncias que dão adstringência, né, quando vocês tomarem um suco de caju, por exemplo, né. O suco de caju dá aquela sensação de amarra. Frutos verdes, né, são os taninos. Flavonoides, né, flavos quer dizer amarelo, né, por isso que a gente insiste em falar para vocês sempre que tem um castanho amarelado, né, porque tem flavonoides. Então, são pigmentos amarelados, parecidos com amarelado, porque flavos quer dizer amarelo, e oides é similar a, e mucilagens é uma substância, mucilagem, quando a gente pensa na baba da babosa, né, mucilagem, a baba da chia, da semente de linhaça, né, são mucilagens. E terpenos são pigmentos também, né, são óleos essenciais, né, são aromáticos, né. Então, a espinheira santa, ela dá um chá quase imperceptível em relação a óleos essenciais, ela quase não tem gosto no chá. Então, a gente tem aí alguns terpenos. E aqui, eu não deixei grifado, né, porque quando a gente vê na bibliografia, eles citam lá sais de ferro, enxofre, sódio e cálcio, isso não é princípio ativo, isso são nutrientes que a gente encontra dentro da espinheira santa. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da espinheira santa. Então, ela tem uma propriedade tonificante, por reintegração das funções estomacais, e aqui cabe um destaque importante. Você vai tomar omeprazol, por exemplo.
Você vai tomar a vida inteira para proteger o estômago. A hora que você parar de tomar o omeprazol, o estômago vai queimar. Quando você toma espinheira santa durante um tempo, ele cura o estômago, ele reintegra as funções, ele devolve as funções do estômago e do aparelho digestório. Por isso que a espinheira santa é tão interessante. Ela cria uma proteção, então ela protege o estômago, protege o esôfago, protege o intestino, mas ela normaliza o funcionamento. Então, se você tiver, por exemplo, muito ácido no estômago, sendo produzido no estômago, ela ajuda a diminuir. Se você tem pouco ácido, ela ajuda a normalizar essa produção. Isso que é importante da espinheira santa. Ela tem uma potente ação anti-úlcera gástrica, então por conta dos taninos, por conta dos flavonoides, por conta do óleo essencial, por conta da mucilagem, a gente tem uma série de substâncias aí que são importantes nessa atuação como a anti-úlcera gástrica. Gilson, você que inventou isso? Não, tem pesquisa científica mostrando que a espinheira santa é tão poderosa tanto quanto os medicamentos que a gente compra de referência para utilização para o estômago. Então, é uma planta bastante segura e ela tem pesquisa mostrando que ela tem eficiência. Ela cicatriza lesões lesões ulcerosas, então, tanto que seja úlcera estomacal, gastrointestinal, ela também funciona muito bem. Então, mesmo na parte de úlcera intestinal, ela vai funcionar. Tem uma potente ação sobre fermentações gastrointestinais, ela tem uma ação antisséptica, quer dizer, ela ajuda a destruir bactérias que são ruins para o intestino, então isso é importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal usa muito para ajudar na flora intestinal, ou na microbiota, como a gente chama hoje, né? Ela age sobre o fígado, né, devido a perturbações intestinais, então se tiver algum problema intestinal, o fígado acaba pagando o preço, pagando o pato, né, e a espinheira santa, ela ajuda a normalizar a parte intestinal e aí acaba melhorando a parte hepática também. Ela acalma gastralgias, aqui espinheira santa, eu sempre falo, né, as pessoas às vezes tomam aquele boldo peludo, e as pessoas falam assim, eu tomei o boldo, foi tão bom que logo em seguida provocou o vômito. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Aquele boldo peludo não deve ser nunca usado, porque ele tem uma substância que agride o estômago, é por isso que a gente tem o vômito. Se você está quase a ponto de ter vômito e você tomar a espinheira santa, engoles, vai começar a passar a dor do estômago, vai começar a acalmar o estômago, você vai ter uma digestão normalizada. E não, é difícil você ter vômito se vai tomar espinheira santa, a não ser que você exagere, e a não ser que você esteja mesmo no ponto de ter vômito, mas senão a espinheira santa sempre vai normalizar, ela não vai provocar vômito. Essa planta pode ser usada para prevenção de gastrite, então se a gente quiser fazer um chazinho, por exemplo, de espinheira santa, para a gente ter sempre a digestão normalizada, ela pode ser utilizada tranquilamente. Pode ser utilizada como anti-inflamatório e protetor da mucosa gástrica, então pessoas que tomam medicações, que sabem que vai acabar com o estômago, sempre pode estar tomando a espinheira santa, só não misturar junto com o medicamento, porque uma das propriedades importantes da espinheira santa, ela tem tanino. O tanino quebra, ele gruda substâncias, ele gruda medicamentos, então a gente não mistura nunca junto com o medicamento. A gente vai tomar a espinheira santa, vai dar um tempo para usar o medicamento. Ou, se for o caso, né, a espinheira santa tem que ser usada antes da refeição, toma depois da refeição, mas nunca junto com o medicamento. Em caso de extensão do abdômen, né, devido a fermentações gástricas, né, também ela ajuda muito, então se tiver muitos gases, ela ajuda a combater os gases também. Bom, quais são as indicações da espinheira santa? Então, ela é tonificante do aparelho digestório, ela é anti-úlcera gástrica e duodenal, ela é carminativa, ela combate gases, ela é cicatrizante, então se tiver alguma lesão no aparelho digestório, ela ajuda a cicatrizar, ela é antisséptica, ela ajuda a destruir bactérias que sejam maléficas, então a gente pode estar utilizando, por exemplo, tem H. pylori, a gente pode associar junto com a aguaçatonga tranquilamente. Levemente diurética, laxativa. Aqui uma coisa importante, tem pessoas que já têm um intestino mais solto, tem uma tendência a ter fezes soltas, ter diarreia. Se a pessoa tem que tomar espinheira santa, vai sempre associar junto com aguaçatonga ou usar junto com a sálvia, que a sálvia, ela condensa água, e aí a pessoa não tem problemas aí de ter esse efeito laxante. Pode ser usada para hérnia de hiato. Eu já vi, assim, pessoas que iam fazer cirurgia porque tinha uma hérnia de hiato gigante e começa a tomar espinheira santa, em pouco tempo a pessoa começa a melhorar. E melhorar de curar, assim, de não tem mais nada, não precisar de fazer cirurgia. Esofagite de refluxo e má digestão, ela fecha a cárdia, né? Então se a pessoa tiver refluxo, ela vai curar o refluxo.
e pode ser usado em caso de distensão do abdômen e como protetor da mucosa gástrica. Aqui a gente já tem alguns estudos científicos, né, que foram feitos com a espinheira santa. Então, em 1922, a gente tem quase 100 anos que a espinheira santa foi estudada, né? Esse Aloysio Franca, lá da Universidade Federal do Paraná, ele estudou, né, a espinheira santa. Provavelmente por quê? Né? Porque as pessoas no sul, elas têm muito hábito de colocar, né, as folhas da espinheira santa no chimarrão. E provavelmente ele foi estudar essa planta para ver se realmente ela tinha efeito e se provavelmente ela não tinha algum efeito tóxico danoso ao organismo. Então ele já descobriu que ela tinha, que era um bom tratamento para úlcera gástrica. Em 1991, foi feito um estudo farmacológico, onde ela mostrou a potente ação anti-ulcerogênica, né? E nesse estudo foi comparada com a ranitidina, cimetidina, né? E o simples chá foi tanto eficiente quanto as duas principais drogas. Então, você imagina assim, ela tem um tratamento aí, que a gente usa até hoje, ranitidina, cimetidina, o chá, ele é tão eficiente tanto quanto. Então, se for para escolher, o que a gente escolhe? Né? A gente vai escolher espinheira, eu escolheria sempre espinheira santa, né? Em relação à comprovação da eficiência, a gente tem mais esses 4 estudos, né, que foram feitos. Eu conheço esses 2 grupos o Carlini, ele é um estudioso dentro da Unifesp, hoje em dia ele tem quase 100 anos de idade, mas ele foi um cara que estudou a espinheira santa dentro da Unifesp, e o José Carlos Tavares Carvalho, ele também foi um estudioso em relação à espinheira santa. Então, a gente já sabe que tem uma eficiência comprovada e é uma planta bastante segura em relação à utilização. Em relação, aí uma curiosidade, né, em relação à espinheira santa, nos Estados Unidos ela está sendo usada como anti-úlcera e para a recomposição da flora intestinal, né, por inibição de bactérias patogênicas. Então, a indicação de pessoas que têm infecções intestinais, né, pode ser usada a espinheira santa, que é um dos grandes recursos que a gente tem. Na Unicamp, analisou a ação da espinheira santa em ratos com úlcera, né, segundo os pesquisadores, o tamanho da lesão diminuiu muito rapidamente em comparação com os remédios convencionais. Então, a gente vê que ela foi mais eficiente, mais rápida do que os próprios medicamentos de referência em relação à úlcera lá de ratos, né? Cabe destacar que a Meiternus iricifolia é uma única planta que foi estudada lá pela Central de Medicamentos, a CEME, né? Então, se sabe que ela tem uma baixa toxicidade e que, além de ter uma baixa toxicidade, é uma planta que, dentro das doses normais, é eficiente. Então, a gente tem toxicidade baixa e eficiência, né? Bom, aqui em formas de uso, né? Então, quando a gente vai olhar na bibliografia, a gente gosta muito de ter referências, né? As bibliografias que são referências. Então, o chá foi indicado lá no Cheiro de Mato, pelo Silvio Paniza, né? Vocês veem que ele ensina a fazer um chá com uma colher de sobremesa de folhas picadas para uma xícara de chá de água fervente, antes das refeições. Então, é uma dosagem pequena, né? Mas eficiente já para ser utilizada. Em relação à coloração do chá, eu gosto muito de citar a professora que a gente teve, né, a Zenaide Barcala Pires, ela sempre comentava que a espinheira santa tinha a tonalidade do chá tinha que ser amarelado, castanhado, né, para ter a tonalidade correta, né, se fosse a espinheira santa falsa, né, ela teria uma coloração verde, né, então a gente aprendeu a identificar, né, por conta dela, por conta da morfologia e por conta do chá. E aí eu trouxe para vocês verem como que o chá fica amarelado castanho. Então, essa é a coloração do chá da espinheira santa. E aqui a gente vê mais uma foto da falsificação, né, para a gente identificar por que vem a cor verde, porque a gente vai usar folhas verdes, né, que são a falsificação, vai dar o chá na coloração verde. Se for a espinheira santa, vai estar castanho, né, amarelado. Então, a gente vai encontrar sempre a diferença, até inclusive no próprio chá. Cuidados em relação a contraindicações, não usar na gravidez, é uma planta abortiva, né? E não usar na lactação, né? Se estiver amamentando, é uma planta que seca o leite. Então, a gente tem que tomar cuidado para não indicar nesses 2 casos. E pode ter hipersensibilidade. Toda planta, qualquer substância pode ter hipersensibilidade. Na minha vida inteira, como fitoterapeuta, encontrei, acho que 2 ou 3 casos que as pessoas tinham
hipersensibilidade. Tomava espinheira santa e a pessoa tinha dores de estômago, assim, terríveis, né? E eu tentei fazer o teste, ver se não era espinheira santa com veneno, ver se não era o álcool, que tomava tintura, né? E todos os casos a pessoa continuava tendo dores. Então, tem hipersensibilidade na parte do estômago, né? Tempo de administração, o tempo que se fizer necessário. Então, pode tomar mesmo chá da espinheira santa durante 6 meses, se quiser. É uma planta bastante segura, é só não exagerar em relação à dosagem. Se for um adulto de 3 a 5 xícaras por dia, não vai ter problema, né? Eu falo sempre que é mais fácil morrer afogado do que morrer intoxicado por espinheira santa. Aqui a gente vê os detalhes, por que tem 7 espinhos, né? Porque é chamada de contorsa, maiteno de 7 espinhos, né? Porque a gente vê uma folha característica aqui de 7 espinhos, ó, 3 espinhos e um na ponta, essa é a espinheira santa. Mas a gente vê que lá atrás, por exemplo, tem 5 espinhos, a gente vai encontrar uma folha que tem um espinho só, então a gente não tem a característica lá de 7 espinhos, aparece em algumas folhas, não são em todas, né? Aqui a gente vê mais uma outra folha que também tem 7 espinhos, ó, 3 de um lado, 3 do outro, um na ponta, né? Então a gente tem algumas folhas que vocês observam, ó, tem 6, tem 5, 6, ó, não é todas as folhas que tem 7 espinhos. Aqui tem um composto, né, que a gente vai falar um pouquinho da parte intestinal, mas já adiantando para vocês, né? Aqui a gente tem um senhor composto para tratar problemas estomacais e problemas intestinais. Síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, diverticulite, né? São uma série de problemas intestinais, a gente pode usar esse composto, né? Mesmo para problemas de estômago, Gilson, mesmo para problemas de estômago a gente pode usar esse composto. A gente está falando da Maitenus ilicifolia, 45%, Casearia silvestre, que é a guaçatonga, 45%, e barba-timão, que é o Strychnodendron adstringens, 10%. Se vocês forem comprar erva para fazer chá, vocês vão colocar 5 colheres de espinheira santa, 5 colheres de guaçatonga e 1 colher somente de barba-timão, porque o barba-timão é poderoso e tem muito tanino, a gente não pode fazer a utilização em grandes quantidades do barba-timão. Vai fazer o uso desse composto por 2 meses, sempre antes das refeições, em especial, assim, meia hora antes das refeições seria perfeito. Mas se você não conseguir lembrar, mesmo que seja 5, 10 minutinhos antes, está perfeito, e sempre faz o uso 2 meses para 10 dias e repete se for o caso. Esse aqui é um grande composto para tratar problemas intestinais e estomacais, mesmo que seja de esôfago. Aí, autorização, se vocês quiserem utilizar a apresentação, citar a fonte, bibliografia. A gente abre para perguntinhas. Hoje a apresentaçãozinha foi um pouco mais longa, né, Tânia? Do que as outras, né? Que a gente tinha uma apresentação bem grande em relação à espinheira santa. Alguma pergunta? Sim, eu. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Gilson, eu sou uma vítima da gastrite. Fiquei bem animada quando eu vi que você daria essa aula hoje. Eu sofro da gastrite já há uns 2 anos. Faço uso já da espinheira santa, mas ainda eu sinto que, no meu caso, ela é emocional, né? Embora eu já fiz o exame, né, da endoscopia e toda vez acusa gastrite enamentosa, que é devido à gastrite nervosa, enfim, eu não conheço bem essa nomenclatura médica. Uhum. Mas eu ainda sinto aquele tal empachamento. Isso vem devido à gastrite, à má digestão do alimento? Provavelmente. Faz a utilização você pode usar a espinheira santa e guaçatonga, tá. E eu te aconselho você comprar lá no Panisa, né, porque muitas vezes tem falsificação. Se for comprar tintura, por exemplo, é muito mais prática, mesmo que você faça o chá, né? Você pode estar utilizando, por exemplo, tintura, umas 40 gotinhas 3 vezes ao dia. Se você quiser, por exemplo, estou muito ruim do estômago, você pode usar até 40 gotinhas de hora em hora, né, nos primeiros dias. E aí depois você vai para 3 vezes, 4 vezes ao dia, 40 gotinhas, com um pouquinho de água antes das refeições. E aí você pode usar alguma planta, né, para fortalecer o teu sistema nervoso. A planta que é muito boa para fortalecer o teu sistema nervoso, vê se você encontra o tomilho, né? Faz chá de tomilho e utiliza.
E você pode também usar, além do tomilho, você pode usar o chá do mulungu para dormir, né? Mulungu é uma planta que é calmante, então você tem uma grande ação aí sobre o sistema nervoso, e não só o sistema nervoso da cabeça, né, do sistema nervoso central, mas o sistema nervoso do próprio aparelho digestório, né? A gente tem um sistema nervoso que funciona meio independente, né? É por isso que algumas pessoas chamam até de segundo cérebro, né? E aí é importante que você tome uma planta que atue sobre o sistema nervoso, que diminua a ação desse sistema nervoso no aparelho digestório também. O mulungu é uma plantinha calmante que é muito boa. Você pode repetir as gotas? 40 gotinhas, se for tintura, 40 gotinhas, 3 vezes ou 4 por dia. E aí, se for comprar tintura, eu vou colocar aí no chat para você, procura pelo Panisa. O Panisa tem duas lojas, com 2 Zs, tá? Tem 2 lojas, uma que fica na Vergueiro, ali perto da estação na Rosa do metrô, e tem a outra que fica no Morumbi, lá na João Jorge Saad. Tá. Muito obrigada, Gilson. Eu te falo do Panisa porque o Panisa é a referência, ele faz uma coisa direitinho, aí você vai ter uma tintura realmente das 2 plantas, né? Tá, muito obrigada. A Camila está perguntando em relação à carqueja, né? Só para responder aqui do chat, né? A carqueja, Camila, tem que tomar cuidado porque ela tem uma ação hipoglicemiante potente. Então, você pode passar mal por pouco açúcar no sangue. Então, se você for tomar a carqueja é digestiva, ela é hepática, mas lembrar sempre que ela baixa muito a glicemia. É uma planta que abre muito apetite, né? Não sei se você vai precisar nesse caso. E é uma planta bastante amarga, né? Gilson, posso fazer uma pergunta? Pode, Você falou claro. que o barbatimão, a guaçatonga e a espinheira, né? 10, 45, 45. Qual é isso daqui para tintura, né? Tintura ou chá. Você pode fazer tintura ou chá. Por isso que eu falei até, se for fazer o chá, você vai pegar 5 colheres de espinheira santa, 5 colheres de guaçatonga e 1 colher só de barbatimão. Você mistura e aí você faz o chá em partes iguais. Né? 1 colher de erva para 1 xícara de água. Tá, e se for a tintura, quantas gotas por dia? Então, se for a tintura, você vai pedir sempre, que nem lá no Panisa, eles fazem para você o composto, né? Você pede lá 45 ml de espinheira santa, 45 ml de guaçatonga e 10 ml de barbatimão. Aí você vai usar sempre de 25 a 40 gotas 3 vezes ao dia antes das refeições. 25 a 40 gotas, tá bom. Isso, que é naquele caso da menina que perguntou também que tem gastrite, ela pode até usar esse composto também, né? Se ela quiser usar um tempo, né? Porque vai cicatrizar. Não tem lesão estomacal que vá suportar. Ela vai cicatrizar. Tá. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Ô, Gil, Oi. no caso do composto da espinheira santa com guaçatonga, se tiver H. pylori, eu posso acrescentar erva baleeira ou não? Pode, claro, pode sim. A bactéria é destruída também. Sim, a guaçatonga que destrói. Ah, tá, ótimo. A espinheira santa ajuda nessa destruição, e a erva baleeira, ela é fantástica para essa coisa de tirar toda a dor, desconforto, ela é cicatrizante poderosa também. Então, você vai ter um efeito aumentado, né? Por isso que a gente fala que é um sinérgico, né? Ele vai potencializar o efeito. Ah, legal. Outra coisa, Gil. No caso, quando você compra o pacote de chá de espinheira santa, eu posso pegar essas folhas e bater elas no liquidificador e depois ficar usando aos poucos para fazer o chá ou não? Pode, claro. Pode sim, você pode até usar num processador. Eu não gosto de comprar erva pulverizada, né? Porque o pessoal moe qualquer coisa. Então, se você for fazer em casa, né? Você pode até usar um processadorzinho, que ela vai ficar mais fina, né? Só que depois dá trabalho para coar, né? Se ficar muito fina, muito pó, né? Ah, tá. Obrigado, Gilson. Imagina. Professor. Alô, Gilson, posso fazer a pergunta? Pode sim. Eu posso fazer o chá somente com as folhas da espinheira santa? Tipo, fazer 1 litro, usando só a folhagem, eu tenho que colocar ou açúcar ou mel para adoçar ou não? Não, de preferência nunca colocar nada, sempre só fazer o chá.
E espinheira santa, somente a folha que se usa, né? Quando a gente encontra madeira, é porque o pessoal faz enganoterapia. Então, eles fazem puroterapia, enganoterapia, né? Eles te vendem madeira para dar peso, né? Para ganhar dinheiro, né? Mas o princípio ativo está na folha, né? Então, é sempre a parte utilizada, né? No caso do barbatimão é a casca, no caso da guaçatonga é a folha, no caso da espinheira santa é a folha. Você vai pegar, por exemplo, você tem plantas, por exemplo, a erva, a baleeira mesmo, né? A baleeira é folha, né? Muitas vezes a gente encontra só madeira para comprar. E a madeira não tem princípio ativo, tem princípio ativo sempre na folha, né? Tem que sempre olhar, assim, qual é a parte que a gente utiliza daquela planta. Ah, tá ok, obrigado. Imagina. Sim, o boldo, se você, Lucas, se for usar o boldo, né? O boldo do Chile, tá? O boldo do Chile é fantástico, tanto para a vesícula, quanto para fígado e na parte digestiva, né? Só que boldo do Chile você tem que comprar a folha, porque a gente não tem boldo por aqui, tá? Se o pessoal fala que tem boldo plantado em casa, não é boldo do Chile. Boldo do Chile só cresce no Chile, por isso que tem lá o nome boldo do Chile. E ele não é tão amargo, ele é bastante aromático, tá? Se tem alguma outra pergunta, eu só estou olhando aqui se tem alguma questão aqui a mais. Úrsula, quando você fala de plantas aí na parte de alimentação para auxiliar, tem pessoas que ensinam, por exemplo, o suco de batata doce, ele é ótimo para cicatrização de gastrite. Então, você pode bater lá, liquidificar, coar e tomar, que ele ajuda bastante, né? E óbvio que, assim, uma alimentação, quando você fala de alimentação, por exemplo, rúcula, agrião, eles podem ser irritantes. Quando a pessoa tem gastrite, pode acentuar o problema, embora, assim, mesmo que seja vegetal. Então, se vai consumir alho, por exemplo, o alho pode irritar o aparelho digestório, o café pode irritar o aparelho digestório. Então, a gente pode optar por exemplo, por uma alimentação mais tranquila no início, e observar, por exemplo, se um agrião, uma rúcula, prejudica ou não, né? Porque tem pessoas que gostam muito, né? Comem bastante, e ele pode acabar irritando, né? Então, sempre observar a alimentação, né? Se a alimentação não faz mais mal do que bem, né? E vai observando, selecionando. Eu gosto muito de frutas, verduras e legumes, né? E você pode sempre uma dica, né? Pessoas que têm gastrite, a primeira opção coma primeiro a salada. Sempre observar assim, o vinagre, às vezes, ele é muito ácido, né? Em vez de colocar muito vinagre, coloca umas gotinhas só de limão, mas coloca pouco, não vai exagerar. Gilson, Oi. posso fazer uma pergunta? No Pode. caso, como a pessoa que falou, que citou que ela tinha problema de nervoso, você aconselharia botar, por exemplo, a espinheira santa, junto com alguma medicação tipo camomila, passiflora, Então, eu gosto muito do mulungu, pode usar o mulungu, pode usar a Melissa officinalis, né, são plantas, o tomilho, né, o tomilho é muito bom para fortalecer o sistema nervoso, ele não tem efeito calmante, mas ele tem um efeito de fortalecer o sistema nervoso, então a pessoa, fortalecendo o sistema nervoso, a reação é mais tranquila, pode sim, e pode usar sempre, eu não gosto muito de misturar muita coisa, então você faz um chazinho, por exemplo, vou fazer um chazinho calmante, faz entre as refeições, vai usar a planta lá para cicatrizar estômago, então usa sempre um pouquinho antes da refeição. Não misturar muitas plantas, tá? Obrigada. Essas plantas que crescem em casa, chama-se boldo, sim, é boldo africano, boldo brasileiro, tem boldo baiano, tem vários tipos de boldos, tá? Eu conheço uns 5, 6 tipos de boldo, né? Oi, Gilson. Oi. No caso do agrião, ele seria ácido para o estômago? O agrião ele não é ácido, mas o picante dele pode irritar o estômago, se você consumir muito, né? Se consumir um pouco, não, mas ele pode ser irritativo. Eu, por exemplo, não consigo comer agrião que ele me dá cistite alimentar. Eu como agrião e eu pago o preço. Eu vou fazer xixi, vou rezar para não fazer xixi, porque arde até a alma, né? E é sempre quando eu como agrião. É uma salada que eu gosto muito, assim, como eu tenho problema de estômago também, às vezes eu como assim, mas às vezes eu fico sentindo algum desconforto, pode ser. Isso, porque ele é picante, ele é irritativo, né? Eu também gosto muito do agrião, eu pegaria um maço como cabo e tudo, né? O talo eu gosto, adoro aquele picante do agrião, mas eu não consigo comer mais porque
eu pago o preço, né? Sim, sim, Vai pro banheiro dá vontade de chorar junto, né? sim. O boldo do quintal, gente, o boldo do quintal, ele pode ser o boldo. Depois, se vocês quiserem, é só me mandar a mensagem que eu mando para vocês os nomes científicos. Chama Prectanthus barbatus, que é aquele peludo. Tem o boldinho, que é chamado de Prectanthus ornatus. Esses dois boldos são irritativos para o aparelho digestório e do sistema nervoso central. É só para mais para jardinagem. A gente evita a utilização desses boldos, né? Hérnia de hiato, síndrome de intestino irritável. Qual a melhor composição? Espinheira santa, guaçatonga e barbatimão, naquela composição, tá? Eu já falei. A espinheira santa, guaçatonga e erva baleira tem, em média, dias para a utilização. Camila, vai usar até que seja necessário. Essas 3 plantas são bastante seguras, tá? Má digestão, você pode usar macela, pode usar espinheira santa, são muito boas para a digestão, tá? Dificuldade para digerir alimentos, espinheira santa, ela vai normalizar o aparelho digestório, estômago. Pode usar a espinheira santa com a macela é fantástica, né, para normalizar o estômago. A guaçatonga em 1 mês curou refluxo. Isso mesmo, Marlene. Marlene, a alimentação, ela pode ser um fator, sim, né, principalmente a alimentação industrializada, ela tem às vezes tem muita gordura, tem muita substância química, né, que pode estar irritando o estômago. Principalmente o café, né? Se estão falando de tomar café, talvez se você tomasse muito café, o café ele é bastante irritante do estômago, tá? E aí você pega como professor, refrigerantes. Tem muito refrigerante que tem muita cafeína, né? A cafeína em exagero, ela vai agredir o estômago. O açúcar também, né, Gilson? Sim, mas em especial tem o café, tem os alimentos ácidos, né? Um vinagre, por exemplo, né? Ele pode agredir. O excesso de alho também pode agredir o estômago, né? Parede estomacal. A gente tem várias coisas que podem agredir o estômago. Para quem não tem mais vesícula, a espinheira santa e guaçatonga são ótimas porque elas ajudam a normalizar o aparelho digestório e assim o fígado se beneficia. Você não vai poder nunca usar um boldo, uma macela, coisas que estimulam o fígado, porque senão você vai passar mal, tá? Vai ter aqueles vômitos amargos, né? Aqueles vômitos que tem esverdeados, né? Porque reflui a bile para o estômago, irrita muito o estômago e a parte do intestino. O boldo pode ter efeito psicológico, sim, o boldo de jardim, mas ele, se você tomar em pequena quantidade, provavelmente você faz uso assim muito pontual. Se você usar alguns dias, em poucos dias você vai ter uma irritação estomacal. Você pode fazer o teste se você quiser, né? Faz o teste, toma de manhã, toma de meio-dia, toma à noite, em pouco tempo você vai ter, Maria Alice, você vai começar a ter irritação de estômago, vai começar a provocar ânsia de vômito e vômito. Gilson, para diarreia, a pessoa já fez, já está há uns meses com a diarreia, a pessoa já fez um tratamento médico e não resolve. Esse composto você pode usar que vai travar. Eu cuidei de uma mulher faz uns 2 anos atrás, eu dei a tintura de 45% de espinheira santa, 45% de guaçatonga e 10% de barbatimão, a pessoa ia para o banheiro de 30 a 40 vezes por dia. Ela, em um tratamento de 2 meses, ela foi uma única vez, ela teve diarreia, uma única vez, um único dia. Então, assim, é um composto fantástico para tratar toda a parte intestinal. Então, eu peço para fazer no Paniza? Isso, falar no Paniza. 45% de espinheira santa, 45% de guaçatonga e 10% de barbatimão. Toma 40 gotinhas, pode tomar umas 4, 5 vezes nos primeiros dias, até normalizar, depois toma 3 vezes ao dia, umas 30 gotinhas antes das refeições. Tá, 4 ou 5, e depois 30 gotinhas 3 vezes ao dia? Isso. Tá, obrigada, Gilson. Imagina. Perguntas? Tânia, alguma pergunta? Não só assim, que maravilha que é essa planta, né, Maitê? Gente! É uma plantinha que eu gosto muito. Posso até puxando o saco para minha apresentação, mas é uma planta que, assim, a gente não se arrepende de utilizá-la, né? Tanto ela quanto a guaçatonga, né? São 2 plantas muito boas, né, para o aparelho digestório. São os
duas grandes carro-chefes, né? Tem outras plantas que também ajudam sempre, né? Mas tem algumas plantas que elas merecem referência. Então é isso, professor. Tá super bem explicado. Foi excelente aí Tem uma pergunta. trazê-la aqui. Gilson, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu estou usando o manjericão ou tomilho em chá para a questão imunidade e depressão, né? Que você falou que pelo eugenol, tal, super bom. Tem alguma interferência se eu associar a espinheira santa? Porque sempre separa, não mistura muito, sempre separa. Toma um antes da refeição, toma outra depois da refeição, para a gente não ter interferência, né? E quanto mais eu misturo, mais eu potencializo o efeito tóxico também. Então, às vezes, podem surgir problemas misturando demais. Então, é sempre importante, né, que vocês não misturem demais. Sempre escolhe uma planta, 2, né, 3, né, e aí não misturar demais, né, porque senão misturas grandes podem dar intoxicação. Gilson, voltando aqui, eu não anotei quantos dias que é para tomar, 40 gotas? 4 vezes. Pode tomar umas 5, 6 vezes por dia, 4, 5 a 6 vezes por dia, você toma até normalizar. E aí, depois que começou a normalizar, você diminui a dose. Tá bom, obrigada. Imagina. Perfeito. Pessoal, quem quiser entrar em grupo de WhatsApp, o telefone é 011 99101 9237. Tá? É só me mandar lá que eu mando para vocês algum grupo, vocês podem entrar. Correto. Então, assim, só não tomar junto com os medicamentos. Espinheira santa tem tanino, pode quelar medicamento. Então, é só separar a espinheira santa do medicamento. Compreendi. Obrigada. Imagina. Qualquer dúvida pode me perguntar. Tânia, fica a teu critério. Então, amanhã, convite para vocês, né, se vocês quiserem, no mesmo horário. Amanhã a gente tem a segunda parte, né, a gente vai ter mais uma apresentação. Quiserem complementar a aula, né, e lembrar que a aula, mesmo quem for perder, depois a apresentação vai lá para a biblioteca da Movieco, né, então fica à disposição de vocês. Tem as apresentações das outras aulas, né, se vocês quiserem acessar também lá, baixar, também tem informações lá, tá bom? Quem quiser, teve algumas pessoas que pediram se podem mandar o WhatsApp, pode mandar, que eu mando, pode mandar para a Tânia também, a Tânia também tem a apresentação, ela também pode mandar para vocês, tá? E obrigado pela presença, obrigado sempre a Tânia pelo convite, né, para a gente poder se encontrar e falar um pouquinho de plantas medicinais. Eu agradeço a vocês todos pela participação, ao professor Gilson, pela excelente aula, né? A Secretaria de Saúde de Barueri aqui por nos apoiar nesse projeto de práticas integrativas. E fica o convite para todos amanhã às 5 horas da tarde. Sempre a gente coloca o link, pelo menos no Facebook, do Ecologia do Ser, porque às vezes passa alguém que não entrou no WhatsApp, mas se você for lá no grupo Ecologia do Ser, vai sempre estará lá o link da reunião do Zoom, tá? E as apresentações do professor fica na biblioteca, o endereço aí no chat, na biblioteca online do Movieco, e as apresentações aqui ficam no canal do Movieco no YouTube. Aí vocês já podem abaixar as 4 primeiras e a gente pede para vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Gratidão. E para saber mais do nosso projeto, entra no portal do Movieco. Gratidão e namastê a todos. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Tudo de bom.